Olá, meus amores! Esse é o vídeo 128 do desafio 365 dias da minha jornada de autoconhecimento. Eu sei que eu andei sumida, né? Quebrei o nosso protocolo aqui de postar um vídeo por dia. Fiquei 2 dias sem postar, mas assim, acho que quem me acompanha, né, tá sabendo o que tá acontecendo na minha vida, a questão do falecimento da minha sogra. E então teve velório, cremação, né? Fui em outra cidade, então eu tive que me locomover da onde eu estava e toda a questão emocional, né? E aí quando voltamos, meu filho caiu de cama com febre, ainda estamos observando, não sei se foi exaustão emocional disso tudo ou se foi realmente gripe, covid, sei lá o que, enfim. A gente está observando, sei que ficou uma loucura, porque meus 3 netos peludos estavam desesperados, morrendo de saudade. A Cris, que é minha fiel escudeira, veio dar uma assistência para eles, né? Naturalmente, nos dias que a gente ficou lá no Rio de Janeiro. Ela veio, deu comida, trocou água, limpou as sujeirinhas deles e tal, mas eles ficavam o dia todo sozinhos, né? Só tinham pontualmente a chegada dela. Então, sentiram bastante a nossa falta. Então, hoje é que eu tô me sentindo assim mais inteira para conversar com vocês. Esse vídeo, na verdade, é meio que um resuminho dos meus últimos dias, só para vocês se situarem com o que tá acontecendo comigo. E amanhã eu volto a buscar temas aí do autoconhecimento ou do mundo para ficar aqui refletindo, né? Mas hoje eu vou situar vocês um pouquinho com o que aconteceu. A minha sogra pediu para ser cremada, né? Que foi uma atitude que eu achei bem interessante, porque quando o meu sogro teve exumação de corpo, restos mortais e tal, foi muito desgastante para ela e para o meu cunhado. Então, eu acho que ela, para poupar os filhos, escolheu a cremação. Confesso que eu fiquei surpresa, não sabia. E ela era muito organizada, já tinha deixado tudo pago, tudo. E assim, isso foi em 2021, não é dizer assim, mas ela tava com câncer e não. É porque era organizada mesmo, né? Então, depois que o meu sogro se foi, ela quis deixar isso tudo direitinho e tal. Foi lá no cemitério do Caju, né? Na verdade, não é no cemitério do Caju, é na Penitência. Que parece que é uma rua de cemitérios, né? Eu não sabia, eu já fui a vários enterros lá, mas nunca tinha me dado conta disso. É uma rua que tem vários cemitérios. E esse tem a cremação. Achei muito bem organizado, confortável, sabe? Com uma lanchonete, banheiro, tudo limpo. A capela era grande. Enfim, foi muito emocionante. Foram vários amigos do meu marido, dos meus cunhados, alguns parentes, né? Porque a família dela é muito dividida aqui no Rio e Bahia, Salvador. O pessoal de Salvador não pôde vir. Mas foi assim... Foi muito emocionante. Teve uma violinista que tocou algumas músicas, incluindo o hino do Fluminense, que era o time de coração dela, em função dos filhos, né? E a última música que foi com a retirada do caixão foi Love of My Life, né? Do Queen, que a minha sogra adorava o Queen. Gosto bem eclético, né? Teve também Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Ela não gostava do Roberto, mas essa música ela gostava. E Ave Maria, né? Que é realmente linda demais e não podia faltar. Eu, com meu ouvido quase que absoluto, fiquei um pouco aflita com a violinista, porque as notas agudas ela não pegava de jeito nenhum. E depois, conversando com 2 amigos músicos que estavam lá, eles tiveram a mesma percepção que eu. O meu marido achou lindo. Para quem não entende de música, foi realmente muito emocionante. E ela tava com uma fisionomia serena, assim, não tava machucada, não tava com rosto de hematoma, nada, mas é sempre muito triste, né? Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu acho assim, de 88 anos, claro que já tá mais, né, para partir para outro plano do que para ficar aqui. Eu fico muito chocada quando acontece algum desencarne de uma criança, de um jovem, até mesmo uma pessoa na faixa dos 40, né? Depois dos 70, a gente já acha meio que normal, porque se
encaminha para isso. Só que ela era uma mulher assim extremamente vibrante, muito lúcida, inteligente, tinha um humor ácido, sabe? Muito perspicaz, rápida de raciocínio. Então, e fisicamente ela estava um pouco abatida, tanto é que ela teve que fazer uma cirurgia em função de uma questão da máquina, né, física do corpo, mas ainda assim estava levando a vida dela, né? Só que ela já vinha 3 anos sofrendo de muitas dores e precisava fazer essa cirurgia. A cirurgia em si foi um sucesso. Ela passou por vários médicos, ninguém queria operar, com medo, ninguém confiava, até que chegou no Dr. Paulo Niemeyer, que é muito craque, ele falou, pô, eu faço isso tranquilo e tal. Era uma cirurgia na coluna, ligada ao nervo ciático, eu não sei direito o que era. A cirurgia foi um sucesso, no entanto, ela pegou uma bactéria no hospital, uma bactéria hospitalar. Aliás, gente, depois eu fiquei ouvindo outros casos e pode ser coincidência? Pode, mas esses casos todos que apareceram foram do Copador, que é um hospital no Rio de Janeiro caro, na Zona Sul. Porém, eu falei, eu não quero ser internada no Copador, não me leva pra lá não, porque é estranho, né? Quando você começa a ouvir vários casos assim do mesmo lugar, do mesmo hospital. Mas não deixa de ser uma fatalidade, né? Porque a gente sabe que também ninguém vai embora antes da hora. E ela sofreu, por 50 dias ela ficou internada. Teve parada cardíaca, foi colocada em coma induzido algumas vezes, foi entubada, foi extubada. Pressão subia e descia por causa da medicação. Então, assim, ela sofreu muito nesses 50 dias. E ela estava com muita raiva, porque ela queria voltar para casa, sabe? E, na verdade, os médicos não podiam dizer, não é que não quisessem, é porque não sabiam. Gente, a verdade é que a gente endeusa demais a medicina, né? A gente endeusa demais. Porque tem coisas que chegam uma hora que eles vão no erro e acerto, na tentativa, sabe? Vamos usar esse antibiótico porque para essa bactéria funciona, tá? Só que aí ela estava com uma outra bactéria conjugada e para aquela outra bactéria não funcionava. E aí a relação custo-benefício é complicada, porque o remédio era tão pesado que começou a dar problema no rim, que começou a dar problema na pressão, que aí naturalmente trouxe problema para o pulmão, entende? E aí o fato dela ficar tantos dias no hospital já trouxe um outro problema e uma coisa vai puxando a outra. Então, eu questiono muito a indústria farmacêutica, vocês sabem disso. Eu acho que é muito complicado, é muito dinheiro envolvido. Nesse caso, ela fez, num primeiro momento, a cirurgia num hospital particular, pagando do bolso e tudo mais, mas depois ela foi fazer essa parte toda do tratamento no hospital público e realmente foi de ponta. O atendimento foi muito bom, foi no Instituto do Cérebro, e que a direção é do Dr. Paulo Niemeyer. Então não foi uma questão deles ficarem segurando ela lá para ficar ganhando dinheiro, né? Porque não é o caso, né? Quer dizer, eles até ganham, a gente sabe, do governo, mas não era o caso, né? E nossa, ela sofreu muito. E aí eu questionei algumas coisas, né? Porque eu sempre, num primeiro momento, escorpiana que sou, eu sou muito desconfiada. Então, no primeiro momento, eu penso logo nesse conflito de interesses, né? Às vezes, em algumas condições, vale muito mais a pena para os hospitais manterem os doentes do que liberá-los para terem uma alta e irem para casa. Eu sempre questiono isso. Eu sei que quem for médico da minha audiência provavelmente vai se irritar, vai comentar, dizendo não é assim, não é assado, mas é a sensação que eu tenho, as experiências que eu já vivi na minha vida, inclusive com meu primo de 2º grau, que morreu de leucemia com 18 anos de idade. Outra questão que eu também sempre trago aqui é a questão das medicações. A medicina evoluiu e é extremamente importante desde a descoberta da penicilina. A gente sabe, principalmente para traumato, né, é super importante que tenha. A gente tem exames hoje em dia que são extremamente ricos no sentido de detalhes e de cada dia menos invasivos e mais certeiros nos resultados. Então, não estou aqui de maneira nenhuma demonizando
remédio e indústria farmacêutica, não é isso. Porém, voltando ao conflito de interesses, tem um conflito de interesses. Como o nome diz, é uma indústria. Ela precisa sobreviver do quê? Das pessoas doentes. Então, pessoas saudáveis não consomem remédios. Então, vamos botar na balança? Não precisa pensar muito para entender essa lógica desses números, né? E quando a gente pega uma medicação que tem tanto efeito colateral, é certeza de que alguma outra coisa vai estourar. Por exemplo, eu tomo antidepressivo há muitos anos. Eu sei que eu estou danificando alguma outra coisa. De cara, eu já descobri o meu grau que voltou a aumentar. Eu já tive que mudar o óculos 2 vezes em 8 anos que eu tomo antidepressivo. Coisa que não acontece normalmente nessa faixa etária, né? Eu tô quase 50 anos. E é fruto de um desses efeitos colaterais e provavelmente outros, porque eu não vou fazer a loucura de ler, sei lá, os 2.000 possibilidades de efeito colateral que tem no antidepressivo. Me sinto muito, até porque eu vou me autossugestionar e vou começar a ter metade daqueles sintomas ali. Ok, é isso eu ter crise de ansiedade? Ficar levando uma vida disfuncional? Quem tem crise de ansiedade sabe o sofrimento que é? Ok, então vamos entubar o prejuízo que a gente tem físico e continuar com o antidepressivo até que eu consiga desmamar e encontrar uma outra forma na minha vida de equilibrar quimicamente o que está desequilibrado, né, no meu corpo, gerando ansiedade. E também equilibrar emocionalmente os gatilhos que geram essa descompensação, né, química. Mas a gente tem que entender que, assim, tem medicações, tem protocolos de remédios, tem medicamentos que, na realidade, a relação custo-benefício não compensa. Às vezes é melhor você deixar o teu corpo tentar resolver sozinho, ou partir para as terapias holísticas, né? Tentar mexer energeticamente no teu corpo de forma que as suas células se transformem, se transmutem, que o seu corpo combata. Mas, assim, na real mesmo, a gente não tem controle de nada, né, gente? A gente não sabe de nada e a gente fica aqui investigando o investigável, porque não dá para minimizar nem menosprezar o estudo que é feito, as pesquisas que são feitas, né, a dedicação de médicos e pesquisadores, mas a gente também não pode dizer que é uma indústria boazinha, porque não é uma indústria de milhões, né, que em alguns momentos da história fatura mais do que a indústria bélica e que comprou parte da indústria alimentícia. Então, eles querem ver a gente saudável ou preferem ver a gente doente? E aí volta aquela questão da Matrix, né, que eu sempre falo para vocês, e a gente fica que nem um ratinho de laboratório, né, ou um hamster, fazendo essa rodinha girar, né, correndo, sem ter para onde ir. E essa situação da minha sogra me trouxe muito isso, porque, claro, não é minha mãe, e se fosse minha mãe teria confusão com os meus irmãos, eu tenho certeza disso. Mas não é minha mãe, eu não pude opinar, né? Acho até que eu opinei mais do que devia em muitas coisas. Mas se fosse comigo, cara, quando veio a primeira bactéria forte, juro, gente, eu ia dizer assim, me deixa em casa. Ah, mas é uma medicação muito forte. Tá, então uma medicação mais leve. Eu venho aqui todo dia fazer o que tiver que fazer de procedimento, mas eu quero ficar na minha casa. Entendeu? Se a gente parte do pressuposto de que ninguém morre fora da hora, se eu estiver na minha casa me cuidando, também não vou morrer fora da hora. Porque em alguns momentos eu acho que ela estava assim com muita raiva, sabe? Quando eu fui ver, eu senti que ela estava com muita raiva e a sensação que eu tinha que só eu compreendia. Porque o desespero dos filhos era tão grande de que ela ficasse viva, que assim valia qualquer coisa para que ela se recuperasse e ficasse viva.
mas eu sou muito empática, então acho que eu entrava no sofrimento dela, de tipo assim, cara, para ficar vivendo isso aqui eu não quero, entendeu? Deixa eu voltar para minha casa, se tiver que partir, deixa eu partir da minha casa, né? Mas é claro, é uma decisão impensável para um filho ter, né? Imagina o sentimento de culpa. Se eles fizeram tudo o que fizeram e ela se foi, é uma coisa. Imagina essa sensação de, mas eu não fiz tudo, eu não segui o que o médico mandou, eu não segui o protocolo. Realmente bate uma culpa danada, mas aí é que tá, bate culpa porque a gente tá preso nessa matrix. Porque a gente não tem autonomia, livre-arbítrio real para definir o que a gente quer. Porque a gente acredita que a matéria é só matéria, que não tem alma, que não tem espírito, que não tem energia. Porque a gente dá muito status, muito status mesmo, né? Muita força para a indústria farmacêutica. Se a gente for ver que as medicações originalmente elas vêm de ervas, por que não tratar com essas ervas, né? Então assim, gente, eu não estou aqui fazendo apologia de usar remédio nem de não usar remédio, não estou fazendo apologia contra ou a favor da medicina, nem fazendo apologia contra ou a favor da indústria farmacêutica, não é isso. Eu estou aqui levantando questões que eu vivenciei de perto durante esses 50 dias que ela ficou internada. Com toda a boa assistência que ela teve, fazendo todos os exames que ela podia fazer, que são exames de ponta, tendo um atendimento médico de primeira linha, tendo os filhos e os netos muito presentes, cuidadosos, atentos, né, amorosos, participativos, ou seja, ela sabia que ela era amada, ela sabia que todo mundo estava ali vibrando por ela. Mas no final das contas é o que eu falei no início do vídeo, né? Ninguém também parte dessa vida a não ser quando tira a própria vida e aí se interrompe, né, um ciclo de energia vital que tinha ali de energia para viver há X anos, e aí interrompe esse processo. Mas quando não é assim, quando seja ou por uma fatalidade, ou por um acidente, ou porque tinha que ser, né? Ou por velhice mesmo, porque tinha que ser. A gente fala assim, 80 anos, nossa, viveu pra caramba, mas é que na família dela, 88 anos é novo ainda. A família dela, eu brinco que eles têm uma genética de Highlander, porque eles não, assim, a madrinha do meu marido tá com 104 anos, e bem, dentro do possível de uma pessoa de 104 anos. Então, eles vivem muitos anos e vivem bem. Então, ela realmente não dava sinais de que iria partir, né? Então, é isso. Ela vai deixar saudade porque era uma pessoa que marcava muita presença. Sabe aquela pessoa que, assim, toda hora você lembra de um exemplo do que ela falou, Foi muito engraçado, assim, dentro do possível, né? Que terminou o velório, né? Aí o corpo saiu para cremação. E aí ficaram os primos conversando e tal, e a gente foi quase expulso do cemitério, porque já era 6 horas e o povo lá conversando, né? Aí chorava e ria. Eu assim, gente, vamos embora, pelo amor de Deus, já estão expulsando, e minha cabeça latejando, dor de cabeça, enxaqueca braba. Aí eu falei assim, gente, vamos embora, pelo amor de Deus, já estão expulsando a gente aqui do cemitério, né? Porque os funcionários 6 horas querem ir embora, né? O horário deles é esse. E aí, opa, aqui foi, oh meu Deus. E aí, depois eu fiquei pensando nela, eu falei, se Dona Marlene tivesse aqui, ela ia dizer, vambora, acabou, não tem mais nada pra fazer. Vamos, vocês estão conversando aonde? Quer conversar? Vai conversar em casa, vai ficar conversando no cemitério. Porque ela era essa pessoa, assim, sabe, muito forte, de muita presença, de uma personalidade muito marcante. Então, ela vai fazer muita falta. E é isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje, situando vocês um pouquinho dos meus últimos dias. Espero retomar aqui, né, meu dia a dia com vocês. Tenho tido muitas reflexões, tenho tido muitos insights,
Não vou falar canalização, porque eu ainda não acho que eu canalizo nada, mas algumas intuições muito fortes. Vou mudar o rumo de algumas coisas na minha vida e quero compartilhar com vocês. Então, continue aí comigo, tá bom? Que eu vou trazer mais notícias, novidades nos próximos dias. Agradeço o carinho, a atenção que vocês tiveram, a paciência que vocês tiveram comigo nesse período, tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Eu fui muito bem acolhida por vocês todos, muito obrigada. E peço para você dar aquele like, né, gente? Curtir, dar o joinha, é muito importante para mim, tá? Para que o algoritmo reconheça o engajamento e me entregue para mais pessoas. Então comenta, compartilha e se inscreve, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Seja muito bem-vindo. Beijo, meus amores. Até amanhã. Fui!